viver, Senhor, livre pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Deus amou o mundo de tal maneira, se entregou para que todo o que nele quer tenha a vida eterna, e nada irá nos separar desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, se entregou para que todo o que nele crer tenha a vida eterna, e nada irá nos separar desse amor. Não me envergonharei desse amor. Não me envergonharei. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Há uma graça se estou em meio ao fogo, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava aí, onde estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Havia um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, há uma cruz que mostra o preço que Jesus pagou por mim. Há um outro na fornalha, sob as águas está o meu passado. Nunca mais o pecado vai me escravizar. Se tropeçar no meu caminhar, me levantarei, eu persistirei. Sigo em frente ao mundo, não vou me prostrar. Eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Há um outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, como fui liberto em ti, sei que o poder que vence a morte é o poder que
presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Não há nome igual ao nome de Jesus. O que era, que é e para sempre será. Mesmo que não saiba o que virá, sei que tua verdade não falhará. Eu sei, sozinho não estarei. Eu sei, sozinho não estarei. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Vejo tua luz sobre as trevas, todo mal se rende a ti. Ouço o rugir lá do alto, tua presença está aqui. Sinto o chão tremer sobre os meus pés, as muralhas vão cair. Nada nos separa, nada nos separa. Haverá outro na fornalha, andando junto a mim. Haverá outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso ser lembrado, quão bom tu és pra mim, me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Me alegrarei em meio às lutas, pois sei que estarás ali. Olá, querida Igreja Monte Serra e amigos que se conectam conosco em mais uma reflexão da nossa campanha Café. Nós estamos estudando a Epístola de Tiago e hoje vamos entrar no capítulo 2. Vamos ler juntos aqui o capítulo 2, versículos 14 até o 26 e vamos trabalhar hoje um tema super importante da nossa vida cristã, da nossa vida, da nossa espiritualidade, não é? Vamos falar sobre a fé e vamos falar sobre as obras. Tenho uma grande expectativa de que hoje seja um encontro que vai nos ajudar a compreender uma fé que não é apenas conceitual, mas uma fé que é prática. Então, muito bem-vindo você que está conosco conectado aqui. Espero que essa palavra possa chegar ao seu coração e ajudá-lo a viver uma espiritualidade coerente com a sua fé, com aquilo que você realmente acredita. Eu queria retornar um pouquinho para lembrar o porquê Tiago, irmão de Jesus, escreveu esta epístola, né? Ele se refere às 12 tribos, né, que se dispersaram entre as nações, mas então isso é uma referência hoje a todas as igrejas, aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, espalhado no mundo inteiro, que pudessem viver uma fé que fosse coerente com a sua prática, uma prática que expressasse a sua fé. Então eu queria começar definindo hoje fé, tanto no grego quanto no hebraico. Então vamos começar pela origem de todas as coisas, não é? Porque o Evangelho e esta fé que é anunciada pelo próprio Cristo, ela trata de uma palavra que
no hebraico é emuná. Nós vamos traduzir ao pé da letra emuná, nós temos que falar de fidelidade, de lealdade. Falando em fidelidade, a melhor tradução para isso é que fé tem a ver com obediência àquele que nós declaramos ter fé. Então, o conceito judaico de fé, o conceito hebreu de fé, é de que quando eu digo eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, é que eu sou fiel a Deus. Eu obedeço a Ele e a tudo aquilo que Ele me orienta, não é? Aquilo que Ele me instrui. Então, a lei, não é? Aquilo que foi nos dado, a palavra de Deus, no conceito hebreu, no conceito judaico, é que eu creio em Deus, portanto, tudo aquilo que Deus me instrui, tudo aquilo que foi revelado por Deus, e é para nós a palavra de Deus, a Bíblia, é para que nós possamos praticá-la e não apenas conhecer, né, a nível de conceito. Já o conceito grego de fé, e a palavra grega é pistis, ela realmente já tem uma outra definição, que é acreditar. Ela está muito mais relacionada a uma fé intelectual, filosófica. Então, quando o conceito grego de fé ele é transmitido, ele quer dizer o seguinte: eu acredito em tudo isso. A minha mente, o meu intelecto realmente concorda com essas expressões sobre Deus e, portanto, eu digo, eu creio em Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito. Então, a gente muito mais declara uma fé num credo. Mas quando vem para a parte prática, para a parte da fidelidade a esse credo, muito se perde. Então é importante a gente explicar isso nesse contexto do que nós vamos ler, porque as igrejas que recebem essa epístola, e aí chegou até nós, elas já estão dentro de uma influência que não é só judaica, é uma influência grega, é uma influência romana, é uma influência gentílica. É o nosso caso, que não tínhamos nenhuma herança realmente da nossa raiz judaica. Então, o conceito que está por trás da nossa fé, ela vai se perdendo. E é por isso que é muito possível nós dizermos que nós cremos em Deus, que nós cremos no que Ele ensinou, mas não praticarmos. Então, de novo, Tiago está preocupado com que os cristãos que viriam a crer em Cristo Jesus pudessem viver uma vida prática que de fato refletisse a fé cristã, a fé judaica, essa fé de obediência, de fidelidade a Deus. Então, com esse conceito em mente, eu quero te convidar a ler agora Tiago capítulo 2, versículos 14. Vamos ler juntos, então? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. É um texto muito importante para a vida cristã, né? Eu queria dizer que, aparentemente, alguns estudiosos da Bíblia vão colocar que Tiago está, de certa maneira, contrapondo a teologia de Paulo, né? E eu queria começar dizendo que não há nenhum desacordo entre o que Tiago fala com Paulo.
E para esclarecer isso é muito importante, é uma referência a Paulo quando ele fala que a justificação do homem, ela se dá pela fé e não pela prática da lei, não pelas obras. Paulo é muito feliz quando escreve isso, e Tiago aqui está dizendo, acaso a fé pode salvá-lo? E ele vai falar sobre isso, dizendo realmente que mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E ele vai falar então sobre a importância das obras na vida cristã como uma manifestação dessa fé. E aqui eu queria explicar que tanto um quanto o outro, essas verdades teológicas, elas se encontram e se completam. Por exemplo, Paulo, quando está falando sobre a fé é o meio para a nossa justificação e não as obras, ele está lá em Romanos capítulo 3, por exemplo, atacando o pensamento do conceito de que era possível eu ser salvo pela lei, não apenas pela fé. Então a prática da lei era que me faria então me tornar justo diante de Deus. Mas Paulo está dizendo que não. Ou seja, quando ele fala lá sobre as obras, ele está falando sobre a prática da lei como insuficiente para a minha salvação, porque a salvação realmente é um ato de fé em Jesus. E ele confirma isso lá em Efésios, quando ele escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, você lembra, ele diz claramente isso, né? Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. E lá ele continua falando, não vem das obras, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E Paulo, então, ele diz que de antemão Deus nos predestinou, versículo 10 de Efésios, capítulo 2, para as boas obras que Deus nos predestinou, ou criou isso, preparou isso, antes de nós nascermos. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras ou pela lei, é pela fé, porém nós somos salvos para praticarmos as boas obras. E é isso que então se encontra com Tiago aqui. O Tiago está dizendo que não adianta nós dizermos que temos fé em Deus, mas a nossa fé, ela não é manifesta pelas obras, ela não é evidenciada pela prática das obras. E Tiago aqui, ele está exortando a mim, enquanto cristão, a você, enquanto um discípulo de Jesus, de que se nós dizemos que nós cremos em Deus, que a vida prática, que as nossas ações, elas precisam manifestar esse credo, manifestar essa fé que nós dizemos crer, que nós colocamos em Deus. E é essa coerência que é muito importante para a fé cristã. E hoje a nossa discussão aqui é exatamente poder compreender que nós fomos chamados, enquanto discípulos de Jesus, para vivermos uma fé prática e não uma fé teórica. E ele cita 3 exemplos no texto acerca disso, um que é um exemplo negativo e outros 2 positivos, para deixar isso muito claro, quando ele usa, por exemplo, o exemplo referindo-se aos demônios. E esse é o primeiro exemplo negativo, quando ele vai dizer o seguinte, olha só, os demônios, por exemplo, eles creem em Deus. Ou seja, pegando o chamar, que é crer em Deus, que Ele é o Senhor, o chamar hebraico, os demônios creem nisso, eles creem que Deus é o único Deus, é o único Senhor, porém, eles não praticam, eles não obedecem, eles não são fiéis a Deus. Os demônios são fiéis ao inimigo de Deus, a Satanás. Então, a primeira coisa, é possível nós declararmos que cremos em Deus, mas a nossa vida não temos coerência. E se isso é o que a gente faz e acontece, nós estamos nos assemelhando aos demônios. Então é muito forte quando o Tiago está escrevendo sobre isso. Por outro lado, ele vai trazer Abraão e Raabe de uma maneira muito especial, deixando claro que Abraão foi justificado pela fé, isso está lá, quando você vai para Romanos, você encontra isso lá em Romanos capítulo 5, da justificação de Abraão pela fé, porém aqui o texto vai dizer que essa fé de Abraão ela foi manifestada de maneira prática, quando Deus lhe pede o seu filho, Isaque, e ele lhe oferece Isaque, ele exerce essa sua fé de uma maneira estrondosa, assim, assustadora, capaz de entregar o seu próprio filho, que no final realmente Deus não tomou Isaque, mas estava provando a fé. Por isso o capítulo 5 de Romanos diz que Abraão é o nosso pai da fé. Olha lá, versículo 20, ele diz, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Não foi Abraão, nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Então ele está aqui deixando claro que a fé que a igreja precisa compreender é essa fé que é coerente com o credo. Ela é uma manifestação da minha fidelidade a Deus. Quando Deus pede algo a você, quando Deus pede algo a mim pela palavra, eu, ao praticar, estou dizendo, estou manifestando uma fé genuína. Ela é acompanhada da obra. E quando fala de Raabe, está citando o grande exemplo dessa mulher, que foi uma prostituta, que ao crer em Deus, a manifestação dessa fé foi a obediência dela em esconder os espias e salvar os espias. O versículo, então, 25 vai falar sobre isso. O caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então a nossa fé, ela é considerada viva, uma fé genuína, real, apenas quando ela é expressão do nosso credo. Ela não é uma fé apenas de palavras. E é muito bonito e é muito interessante observar que o capítulo 1 de Tiago, versículo 26, 27, o capítulo 2, de 1 a 12, vai então apresentar esse tipo de fé prática, né? Ele vai explicar esse tipo de fé prática. Eu queria chamar a sua atenção então para isso, porque a grande pergunta é: que obras então são essas que acompanham essa fé? Aqui a gente precisa entender que há uma certa compreensão limitada em muitos de nós em pensar que boas obras está relacionado geralmente ou tão somente ou principalmente a nós socorrermos o necessitado, alimentarmos aquele que tem fome, darmos de beber aquele que tem sede, vestirmos o que está nu, visitarmos os que estão presos. Tudo isso é uma boa obra, tudo isso está dentro das boas obras que expressam a fé em Cristo Jesus, sem dúvida. Quando a gente olha lá, Mateus 25, 34 a 40, Jesus fala sobre tudo isso, sobre acolher o estrangeiro, sobre visitar, sobre vestir o nu, sobre visitar os que estão presos. Quer dizer, tudo isso está lá como manifestações de boas obras que serão julgadas, inclusive, quando o Senhor Jesus for julgar as nações. O próprio texto de Tiago, capítulo 2 aqui, mostra sim o socorrer, quando ele diz assim: acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver passando necessidade de roupas e alimento, e nós dissermos para ele: olha, que Deus te abençoe, vá lá, aqueça-se, né? Alimente-se, e nós não estendermos as mãos a essa pessoa, que essa fé ela é morta, que ela é incoerente, ela não é compatível com o credo, com a fé. Então aqui, de novo, ele está falando sobre socorrer necessitados. Isso é muito especial. Mas olha o versículo 26 do capítulo 1, que interessante. Ele diz assim: se alguém se considera religioso, ou seja, se alguém se considera alguém que tem fé em Deus, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor, ou seja, a sua fé é morta, não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, então ele está dizendo, a fé genuína, a fé que Deus aprova, que Deus realmente, ele olha para ela e ele recebe isso como adoração, é esta fé que é pura, imaculada, e ele diz, cuidar dos órfãos, das viúvas e suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, olha só, vamos ampliar então o conceito de boas obras? Só pelo versículo 26, 27 do capítulo 1, a gente percebe, por exemplo, que essa fé, que é coerente com a obra, ela se manifesta, por exemplo, pelas nossas palavras. Ou seja, usar palavras que vão edificar, que elas vão construir, é uma manifestação de uma obra que reflete o nosso credo. Por isso que nós vamos estudar em breve sobre o poder das palavras. Semana que vem estaremos estudando sobre isso. Porque essa é uma manifestação que revela o nosso credo. Socorrer os órfãos, socorrer as viúvas necessitadas,
Eu queria ler um texto que está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, para a gente ampliar esse conceito de boas obras. Olha que interessante. Aqui Paulo escrevendo a Timóteo, instruindo sobre o cuidado com as viúvas. No versículo 3 ele diz assim: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, olha que profundo isso, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática. Ou seja, a sua fé, o seu credo em prática. Como? Aí ele diz, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Aqui é muito importante, por exemplo, tocar nesse conceito aqui de boa obra, né? Em relação aos filhos, por exemplo, cuidando dos seus pais, os netos cuidando dos seus avós, quando esses têm necessidade. Ele está dizendo que colocar para filho e para neto a fé, a religião em prática, transformar o credo em boa obra, é socorrer os nossos avós, os nossos pais nas suas necessidades. Isso agrada a Deus. Eu quero destacar isso por quê? Porque às vezes a gente declara e conceitua, não é? Fé, que uma pessoa, ela é uma pessoa de fé, quando ela socorre as pessoas distantes, quando ela socorre o desconhecido. E, de novo, isso está na Bíblia como um ato que reflete o credo em Deus, em Cristo Jesus. Mas tudo começa em casa. De novo, né? Tudo começa na nossa família. Essa fé que ela expressa apenas para fora, mas ela não é para dentro, ela é uma fé incoerente, porque o Evangelho ele é para ser vivido em casa. Ou seja, ser querido, ser gentil, não é? Usar as palavras de maneira sábias com os de fora, mas não de dentro, é incoerente com a nossa fé. Então a gente pode ampliar muito mais essa questão de boas obras, de ações que refletem o credo. Nós podemos ir aqui, por exemplo, para o capítulo 2 ali, nos primeiros versículos de Tiago, porque vai falar, por exemplo, de acepção de pessoas. E quando chega aqui nesse capítulo 2, versículos 1 a versículo 12, por exemplo, ele vai falar sobre fé na perspectiva de nós não fazermos parcialidade no tratar das pessoas, no tratar um rico e no tratar um pobre. Ou seja, ele está dizendo, olha, você quer conhecer a fé de alguém? Observe como ele trata as pessoas. Quer dizer, isso é uma boa obra que manifesta o nosso credo. E eu gosto muito do versículo 1, por exemplo, ele diz assim, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. E aí o texto aqui ele vai falar, por exemplo, se chegar numa reunião da sinagoga ou nas nossas igrejas, alguém com um anel, né, alguém com roupas, e naquele tempo, realmente a expressão de uma pessoa rica se dava muito pelo que ele vestia, pelos anéis, pelas características externas, e o pobre era muito analisado pela roupa, que geralmente era uma única roupa, muito assim maltratada aquela roupa, e ele está dizendo, olha, quando chegar pessoas nessas realidades no meio da comunidade espiritual, que não haja acepção, que você não dê os melhores lugares para aqueles que são ricos, não é? E os pobres você deixe de lado. Isso, por exemplo, é uma obra que não manifesta o credo que nós cremos. E é muito profundo porque quando ele fala, né? Meus irmãos, como cristãos, crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, ele faz uma referência a essa glória do Senhor Jesus como alguém que é rico, como alguém que é poderoso, como alguém que é um rei, como alguém que é o Senhor das nações. E ele trata a todos, ricos e pobres, com o mesmo coração, atribuindo o mesmo valor. Tanto é que ele vai nos versículos seguintes falar, inclusive, que Deus escolheu aqueles que são rejeitados na nossa sociedade, pobres, para que eles sejam ricos em fé e herdem o reino de Deus. É claro que Deus não está dizendo que ele não tem o mesmo olhar para os ricos, mas o que ele está dizendo aqui é que dentro da comunidade de fé, o que é rico é o coração, não é o que é exterior. E é isso que Deus espera. E a herança do reino dos céus não tem a ver com riqueza ou pobreza no conceito deste mundo, mas com uma fé genuína e rica que nos torna realmente pessoas que são ricos
em Cristo Jesus. Então, quando se fala destas ações, dessas obras que refletem o credo, elas transcendem o simplesmente socorrer o necessitado, embora envolva isso, tem muito mais do que isso. Por exemplo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, ainda, versículo 10 ali, ele vai falar um pouco sobre as obras que as viúvas, não é, elas realizam. Ele fala assim: nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras. Observe bem agora o que ele vai chamar de boas obras. Tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então, mãe, mulher, você que cria filho, você precisa saber que, pela palavra de Deus, uma fé cristã, ela é manifesta na família. A criação de filhos é vista por Deus como uma prática de boa obra. A hospitalidade é visto como uma prática de boa obra. O socorrer atribulados no sofrimento é uma prática de boa obra. E quando ele vai falar para as viúvas mais jovens aqui, é muito interessante, porque ele fala para as viúvas mais jovens se casarem novamente, para que elas não vivam uma vida, de certa maneira, libertina e, de certa maneira, até fofocando. Olha o texto, é muito interessante ler esse texto aqui. Você que é uma jovem viúva, porque ele está dizendo, se case de novo. E olha, ele vai falar assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Ou seja, ratificando e confirmando que você, homem, você, mulher, Deus nos chama para viver uma fé que ela seja realmente evidente na nossa prática. Eu quero terminar então dizendo sobre as recompensas. E antes aqui de entrar ainda na recompensa, dizer para você o seguinte: dá para colocar muita coisa aqui, né? Por exemplo, perdoar é uma ação, uma manifestação de uma obra que reflete o nosso credo. Praticar a justiça, ser pacificador, não é? Santificar a nossa vida é uma manifestação dessa fé que nós dizemos ter em Cristo Jesus. Trabalhar para prover e repartir com generosidade. Mas finalmente aqui chegando no nosso momento final, vou para Apocalipse agora com você, lá no capítulo 20, versículo 12 e 13, diz assim, olha só: vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Eu quero terminar este momento dizendo que, como cristãos, nós não seremos julgados pelo que nós dizemos crer. Nós não seremos julgados pelo nosso intelecto e pela nossa fé de credo. Nós seremos julgados pela prática, pelas obras que nós realizarmos, que manifestará a fé que nós dizemos ter. Então aqui no capítulo 19, eu quero encher o seu coração com a esperança da nossa recompensa por viver uma fé que ela é prática, que ela é manifesta no nosso dia a dia. Lá no versículo 7, 8 e 9, diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Lembrando que a noiva é a igreja e o Cordeiro é Jesus. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Olha lá qual é a roupa desse encontro com o noivo que é Jesus. É o linho fino, brilhante e puro, que são os atos justos dos santos. Ou seja, a nossa recompensa por vivermos uma vida de prática das boas obras é que nós seremos vestidos desta maneira pelos nossos atos de justiça que praticaremos enquanto nós vivermos nessa terra. Então eu quero terminar esse tempo chamando você realmente para entender esse evangelho que nós estamos estudando na Epístola de Tiago. Nós estamos sendo colocados de fato diante do espelho para que possamos perceber que tipo de fé nós temos vivido. Se é uma fé grega,
conceitual ou se é uma fé judaica realmente que é prática e que evidencia aquilo que nós dizemos crer. Eu quero que você olhe para você hoje, eu quero que você faça uma autoanálise diante de Deus. Eu quero te convidar a realmente aprofundar esta reflexão de hoje ao terminar esse encontro. Que você possa perceber diante de Deus, que você possa orar, que você possa analisar a partir da sua casa que fé que você tem manifesto na prática. Muitos maridos não cristãos podem não estar buscando a Deus nesse momento, tendo uma grande resistência, porque talvez a sua fé, esposa, ela ainda não reflete esta vida de amor a Deus e de obediência a Deus. Talvez muitas esposas, maridos, talvez os nossos vizinhos, talvez os nossos colegas de trabalho, os nossos amados que estão nos cercando, a quem nós temos procurado falar de Cristo, falar da fé em Deus, eles possam estar olhando para mim, para você e não percebendo coerência. Talvez a maneira como você fala de Deus, mas lida com seus negócios, tem incoerência com a sua fé. É muito importante nós analisarmos isso. É muito importante nós permitirmos que esta palavra nos leia hoje, de tal maneira que nós possamos nos arrepender, de tal maneira que nós possamos realmente pedir perdão a Deus e dizer: Deus, eu quero viver uma fé coerente com o meu dia a dia. Eu quero declarar algo sobre Ti, eu quero declarar minha confiança na Tua palavra, eu quero dizer que Tu és real, eu quero dizer que eu creio em Ti, na Tua palavra, mas manifestar isso realmente nas minhas relações, no meu dia a dia, a partir da minha casa. Eu tenho certeza que é esse tipo de fé, queridos, que nós vamos poder realmente atrair pessoas a Deus. Eu quero orar, portanto, hoje. Quero orar por você também, querido, que já tem procurado viver isso, para que você permaneça, para que você não desista no meio do caminho. Você que está passando por crise, por luta, por tribulação, coloque a sua confiança não apenas no credo, mas em praticar aquilo que a palavra diz. E você vai não só colher realmente uma veste de justiça, para o encontro do Cordeiro, mas você vai poder realmente ajudar pessoas a conhecerem um Deus, porque eles olharão para você e perceberão essa coerência. Eu convido você a orar nesse momento. Realmente quero orar com você que é amigo, convidado e que hoje quer colocar a sua fé em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos é reconhecer que estamos distantes dele, separados pelo pecado, e saber que quando nós confessamos os nossos pecados, Deus vem e com o seu amor, Ele, com o sangue de Cristo, nos lava e nos purifica e nos torna justos diante de Deus. E nós entramos neste caminho de fé para praticarmos as boas obras coerentes com esse credo. Quero orar com você. Faça essa oração, faça com fé agora. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu tenho vivido a minha vida pela minha própria lei, fazendo a minha própria história. Eu tenho sido autônomo, na perspectiva de que eu ando de acordo com as minhas regras e a minha lei. Mas Deus, eu quero andar de acordo com a Tua palavra, a lei que traz salvação, Senhor. Ó Deus, que foi manifesta na maneira que Cristo veio, viveu, cumpriu a lei e Ele se tornou para mim a minha justiça. Então, Deus, hoje eu peço perdão pelos meus pecados, eu te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. E eu quero agora, como um filho de Deus, viver para praticar as boas obras, Senhor, que vai refletir a minha fé verdadeira, única e exclusiva em Ti, Jesus Cristo. Eu agradeço pelo Teu amor, pela Tua graça e o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Deus, também oro pela igreja que está agora reunida, declarando, Senhor, que quer viver uma fé compatível, Senhor, que se reflete na prática, uma vida que é compatível com a fé. Deus, ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, Senhor, a nossa vida, a nossa atitude, nossas escolhas, elas não refletiram a nossa fé. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós queremos viver uma fé de lealdade, de fidelidade, de obediência a Ti, nosso Deus, nosso Senhor,
perdoa-nos, Senhor. Nós colocamos em Ti a nossa fé, Senhor, para viver realmente uma vida que possa refleti-la. Ajuda-nos, Senhor, não é fácil, mas nós cremos que no Teu poder nós seremos mais do que vencedores. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Entra no nosso site, convidamos você lá a fazer o nosso devocional e que você continue meditando dia a dia nesta palavra e praticando, e você será feliz em tudo que você fizer. Um abraço, convido você a continuar compartilhando amor, fé e esperança. Um beijo, igreja. Um beijo, meu amigo. Deus te abençoe.